Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, bem-vindo a mais um seminário Open Source. Sou Alex Clemente, vou ministrar o curso de MySQL Server nas versões 5.1 e 5.6. Também vamos abordar MariaDB em ambas as versões. Sobre mim, eu sou formado em Tecnologia de Redes de Computadores pela Faculdade de Sumaré. Cursei Gestão Financeira pela Universidade de Ibirapuera durante um semestre. Foi quando eu resolvi mudar para redes, no caso, que foi em 2012. E atualmente, sou formado pela Sumaré. Em 2015 concluí pela Faculdade de Sumaré em parceria com a Cisco. Eu cursei IT Essentials para certificação Cisco, CCNA Exploration de abordados aí, suíços, roteadores. Pela MVA, Microsoft Virtual Academy, eu realizei os cursos de Windows Server 2008 e 2012. A parte também realizei o preparatório para o LPI 101, 102, 201, 202. Atualmente estou em autoestudo para RHCSA, que é a certificação da Red Hat, qual é o top em certificação Linux, essa certificação. Também cursei os Zabbix e Nagios Core, no qual também sou instrutor. Bom, sobre o MySQL e MariaDB, em termos de compatibilidade, na prática o MariaDB ele é um binário em substituição na mesma versão do MySQL. Um exemplo, se eu tenho um MySQL 5.1, automaticamente e binaricamente ele vai ser compatível com o MariaDB 5.1. Isso vale para o MariaDB 5.2 e o MySQL, assim sucessivamente. Um exemplo, tem um MySQL 5.6, o MariaDB 5.6 também será compatível. Isso quer dizer o seguinte, que arquivos de definição de tabelas e dados, os .rpm, são binariamente compatíveis. No caso, as estruturas de protocolos, de socket, de portas de conexão, entre outros termos que englobam ambas as distribuições aí de MariaDB, de bancos, no caso Open Source, o MariaDB e MySQL, eles tendem a ser compatíveis, tanto na parte de conectores, o PHP, MySQL, Perl, Python, Java, Net, MariaDB, Ruby, Connector, MySQL, entre outros plugins e dependências para ser agregado com banco de dados. No caso, um exemplo de o PHP MySQL é integrado, utilizado no caso para fazer integração entre aplicação e banco de dados. Um exemplo disso, uma aplicação que vamos utilizar, o Zabbix, ele utiliza dessa forma, é a aplicação integrada com banco. Tanto pode ser utilizado, no caso, para Zabbix, o Postgre, Oracle, MySQL, MariaDB, SQLite. É mais utilizado o MySQL. Existem alguns problemas na instalação com PHP 5, dos quais você deve estar ciente. Em alguns casos, um bug do antigo PHP 5, ele verifica as compatibilidades de libs. Às vezes ele tende a procurar por uma lib, uma MySQL lib ou algo do gênero, e ele não vai encontrar, devido para uma lib do MariaDB tá com um nome diferente. Tem essa questão aí que ele tenta localizar essa lib pelo nome e de forma bem específica. Aí em alguns casos aí para o PHP mais antigo, nas versões 5.1 mais ou menos, ele tem esse problema. Já nas versões atuais não tem essa compatibilidade, foi corrigida. O pacote do MySQL Client também funciona para o servidor MariaDB, ou seja, se eu quero conectar em um banco a partir de uma aplicação de um outro servidor externo, com o próprio client do MySQL, eu posso utilizar para fazer a integração com o MariaDB, tanto para fazer a integração do próprio MySQL, que é o default, quanto com o MariaDB.
Seria mais ou menos um exemplo mais claro. O MariaDB é como se fosse a versão CentOS e o MySQL é a versão Red Hat. Seria mais ou menos assim. A diferença é que não é pago, né? Mas é um exemplo mais ou menos. O MySQL seria um Red Hat e o MariaDB seria o CentOS. Ou seja, a estrutura, o código, a arquitetura, o conceito do servidor é praticamente idêntico. É um exemplo. A diferença é que o Red Hat você paga pela licença, né? Mas é um exemplo claro de quando se lança um Red Hat 6.5, é lançado um CentOS 6.5, 6.5, um 7.0, um Red Hat 7.0, sempre nessa mesma equivalência. Isso vale para o MariaDB, como podemos ver. Temos alguns exemplos aí, ou se caso queira consultar a parte também em algum site, para ver as versões mais atuais, versões release, fique à vontade. Para atender ao nosso servidor de banco de dados, vamos utilizar aí duas distribuições, o CentOS e o Debian, ambos dedicados a servidor de banco de dados. Só vai nesses dois servidores, só vai rodar banco de dados, no qual vamos focar exatamente em um servidor reservado para banco de dados, para fazermos aí os testes de benchmark, entre outras afinições de performance. Vamos determinar a arquitetura do sistema operacional, será um 32 ou 64 bit, o layout de disco, as partições a serem separadas, qual maior partição reservada para o MySQL, algumas configurações aí de tempo de acesso, o NoTime, outras opções no exec, no switch, o tipo de gerenciamento, se é LVM ou partição primária, estendida, lógica, as permissões nas partições, se pode executar alguma coisa na partição do MySQL, entre outras partições também, o TMP, para evitar aí o máximo e proteger o nosso servidor contra invasões. E geralmente os hackers utilizam a partição TMP para escrever algum script em SH, ou Perl, ou Python, em alguma linguagem, para conseguir invadir o servidor, destruir os arquivos que ali armazenados naquela partição, que são armazenados naquela partição. A home level do servidor, vamos rodar em nível 3, né, que é o suporte a multiusuário com serviço de rede, né, no caso do NFS, um exemplo. Quais serviços deverão ficar habilitados em nosso sistema, para evitar, né, que serviços desnecessários fiquem abrindo sockets e consumindo memória e CPU também sem a necessidade. Vamos deixar apenas serviços necessários ativos no sistema, tanto no momento em que o servidor está up, quanto no momento do boot, no caso pelo chconfig ou o idt-rc para Debian. Alguns ajustes do sysctl, desabilitar IPv6, configurar algumas opções a nível de kernel, o tempo de swap para o servidor, quando que o SO vai começar a fazer swap, em que nível de percentagem o consumo de memória física deverá estar. Alguns aumentar a janela de envio do TCP, envio de dados, aí o Netcore, o Max do Full, entre outras particularidades que vamos a agregar para ter um máximo de desempenho, porque não se aplica apenas a configuração do MySQL, tem que ser um conjunto, tanto a nível de SO, a nível de disco, ajustes na tabela de partição, entre outras questões, para chegarmos aí a um conjunto ideal para rodarmos um banco de dados aí de alta performance. Instalar o MySQL e MariaDB, qual a versão do banco vamos utilizar? Aí eu vou pegar um exemplo, o 5.1 e o 5.6, entre ambos há algumas diferenças. Para o 5.6 não se utiliza mais o thread concurrency, que seria para limitar o uso de processadores. O 5.1 utiliza, o 5.6 não. Tem algumas particularidades aí que temos que verificar. E para Debian, os patch o patch mesmo, o patch do arquivo do my.cnf, alguns sockets, alguns arquivos são apartados, no qual vamos abordar ambos aí, para quem queira utilizar Debian ou CentOS. No mercado, praticamente 90% roda sempre em cima de CentOS ou Red Hat, né? Na distribuição Red Hat. O Debian é utilizado mais Ubuntu para banco.
Qual é o seu mais utilizado, no caso, já acabei de falar, e o processo de pós-instalação do banco. Configurando o tempo de armazenamento, o Engine, no banco, o tipo de default storage, o tipo de armazenamento default, no caso padrão, que tem o MySUN, os mais utilizados, né, o MySUN e o InnoDB. O MySUN ele é mais utilizado para arquivos que não são alterados, para dados que não são alterados com frequência. Já o InnoDB é mais utilizado para dados alterados com muita frequência. Caso aí vamos utilizar o InnoDB, apenas alguns arquivos lá são que tem que ser mudados. Todos terão exemplos para ambos, para MySUN e InnoDB. E ajustar os limites de buffer, o sort, o join, que são as junções da tabela, o sort, são a ordenação, os read de leitura, os max joins, a ordenação máxima nas consultas no banco. No caso, vamos definir aí para verificar cada thread quanto que ele pode utilizar de memória. Vamos ajustar também aí a segurança para limite de inserção dos dados. Vamos iniciar aí um processo a nível de segurança. Iniciar aí o SQL em modo security, realizar os flush nos privilégios, alterar a senha, definir o usuário de admin, o max allow package, o tamanho máximo de pacotes permitidos a ser inseridos no banco, o limite máximo de erros no banco também, para conexões com erros. Vamos definir a data store e o SQL mode. Se caso queira utilizar uma partição separada ou um nome diferente, temos aí o data store, qual vamos definir o data dir, o diretório da database. O SQL mode é o tipo de módulo do SQL. Vamos definir aí qual o mais apropriado, no caso pro exemplo que eu vou utilizar. Vamos habilitar logs de tempo de queries e logbean para fazer algumas análises de possíveis erros ou coletar informações para ajustar ao banco, no caso aí, dependendo da necessidade de cada um. E cada um tem sua particularidade, tem um tipo de aplicação que se comporta diferente, um número de conexões diferentes, aí vai a necessidade de cada um. O tempo máximo de expiração de log, o tempo máximo de uma query e o sincronismo do bind log. E continuando em logs, temos aí a configuração de logs, de erros e queries lentas, os low query, onde vamos definir quais que são os arquivos para consultarmos quais as queries que estão com mais lentidão, se queremos habilitar também, no caso. Lembrando que no log query é sempre bom não colocar valores muito altos, devido o usuário, o cliente que está fazendo essa consulta no banco, ele tem que melhorar um pouco mais o tipo de consulta, porque é para não trazer uma tabela de uma query muito grande. Ajustar o tempo de timeout, o qual posso definir para 1 minuto, 2, 40 segundos, vai depender da necessidade de cada um. Configurar o limite de uso de processadores para o banco, no caso aí o InnoDB Thread Concurrency default para InnoDB e na versão 5.6, e o Thread Concurrency, ambos, o Thread Concurrency e o InnoDB é utilizado também na versão 5.1, ainda é utilizado esses dois parâmetros. No 5.6 apenas o primeiro parâmetro. Configurando os valores de InnoDB I/O, as thread e a capacidade de I/O. Vamos definir aí qual que é o valor máximo de I/O, o valor máximo de leitura e de escrita. Configurar o limite de conexões no banco e conexões por usuários. Temos aí os valores de max connection, ou seja, eu quero que meu usuário tenha um limite máximo de 1000 conexões, de 100 conexões, 200 conexões. Vamos realizar essa configuração. E cada usuário, com quantas conexões cada usuário pode abrir no meu banco, eu posso definir. Se eu tenho por exemplo, se tem um website, geralmente é setado no máximo 10 conexões por usuário, no máximo. Não chega a ser isso, mas apenas um exemplo. Se eu tenho um servidor dedicado apenas a uma aplicação, que essa aplicação utiliza um determinado usuário para acessar meu banco, posso definir todas as 1000 conexões e 1000 conexões por usuário. No caso, se eu tenho apenas um usuário, eu
posso dedicar todas essas conexões para ele. Do contrário, se esse usuário tentar exceder aquele limite, ele vai começar a dropar as novas conexões que sejam requeridas. Configurando o tamanho da Query Cache e Query Size, caso eu havia abordado anteriormente, o tamanho da query que será trazida para quando uma consulta for feita. Ajustando o tamanho e cache das tabelas no banco, caso temos aí o TMP Table Size, o Max Rep Table Size, o Open File Limits, quantos arquivos no caso devem ser abertos, quantas tabelas devem ser abertas também. Configurando os logs do InnoDB para análise, aumentando também o commit no banco, o InnoDB Flush Log ATRX Commit, meus tempos de timeout de lock. Configurando o limite de memória no InnoDB, temos aí as variáveis do InnoDB Buffer Pool Size, qual eu posso definir. Geralmente é utilizado entre 100 megas a 4 GB. Tem que ser levado em consideração quanto de memória eu tenho no meu servidor. Também temos o additional mem pool size, ou seja, se meu pool atingir o limite máximo, quanto que ele pode utilizar quanto que ele pode utilizar a mais para isso. Aí eu posso definir um valor, seria como se fosse um swap, mais ou menos isso, né? Que seria uma porcentagem a mais de memória que ele vai utilizar. Vamos testar o banco e monitorar a performance, fazendo com que ele rode a 100%. Temos aí uns testes de benchmark, um próprio utilitário que já vem nos pacotes do MySQL, no qual citamos aí o usuário e senha. Podemos aceitar o tipo de engine, se seria um exemplo para um InnoDB ou um MySun, para ele fazer um teste exatamente naquela estrutura, naquele tipo de storage que eu quero fazer o teste. Realizar aí com 100 conexões concorrentes. Cada conexão, no caso aí, para essas conexões serão 1000 queries. Se fosse dividir, seria cada usuário fazendo 10 queries. Isso é simultaneamente, com número de shares colors em 10 e unique colors em 10 também, e com 100 interações, ou seja, 100 vezes repetidas. Aí é para verificarmos qual a performance no nosso banco e se realmente eu posso, no caso, testar e mostrar que aquilo funciona, a performance está legal, eu não terei problema em comprometer. Aliás, não exatamente não ter um problema em comprometer o SO, mas evitar o comprometimento do SO, porque não adianta eu querer que o meu MySQL utilize 10 GB e 10 processadores, sendo que eu tenho 8 GB e 8 processadores na máquina. São coisas que tem que se levar em consideração e não simplesmente deixar o banco consumir toda a memória do servidor. Afinal de contas, o servidor precisa trabalhar e gerenciar os processos. Para isso, ele também demanda CPU e memória. São coisas que tem que se levar em consideração. Só isso mesmo para nível de apresentação. Tenho alguns exemplos aqui no meu ambiente. Tem o MySQL como exemplo aqui, apenas para mostrar um preview. Versão MySQL 5.6.24 para 64 bit. Temos aí alguns exemplos de 27 threads com 18.255 questions, 429 scores lentas, 174 tabelas abertas, entre outras questões, rodando 6.996 queries por segundo. Algo bastante interessante a ser analisado. A nível de monitoramento, para saber como que está realmente o comportamento do meu banco, tenho aqui um exemplo de uma aplicação, o Zabbix, inclusive ele está estopado aqui. Deixa eu aqui apenas mostrar aqui. 91. Isso não é.
starts. Aqui eu subi um banco diferente. Eu ia fazer uma demonstração aqui, mas acabei subindo um proxy, não usar Big Server. Vou mostrar aqui um exemplo dele. Um exemplo que no caso são duas aplicações utilizando o mesmo banco. Seria aqui um banco dedicado, um SQL 5.6 dedicado. Aqui tem inclusive uns gráficos, eles não estarão atualizados devido a meu ter feito o restart, mas apenas para mostrar. Vou pegar aqui um exemplo de 6 horas, que terão dados mais antigos aqui, ou 12 horas também. SQL Bandwidth. Aqui no caso aqui realmente ficou pregado. Bom, mas seria isso aqui. No caso eu iria mostrar aqui quanto que eu tenho aí as minhas operações, as operações do banco de begin, quantos commits, quantos delete, insert, rollback, select, update, como que está essa consulta no meu banco para analisar possíveis ofensores e realizar aí uns ajustes, que eu tenho que saber exatamente como que está, o que é mais utilizado no meu banco, se é delete, insert, update, como que eu posso aumentar esse valor para melhorar a performance, como que está minha largura de banda, ou bandwidth, a largura de banda no banco, entre receive e send. Aí vamos fazer aí o meu banco rodar aí nos exemplos que vamos utilizar durante o curso, rodar aí a mais de 100 megas por segundo de operações aí, de operações de largura de banda, fazer uns testes aí no banco. Vou mostrar que o banco é estável. Nós já começamos a coletar. Aqui as query cache, as queries lentas, queries cache, quantas queries tem por segundo de operações aí? Eu tenho 517, no caso operações de queries lentas, slow query. O status do MySQL, quanto tempo o MySQL está no ar, já começou a fazer as coletas. Tem 149 conexões no meu banco. As tabelas, quantas tabelas eu tenho em aberto e quantas definições de tabelas também. O que mais? Quantas conexões também eu tenho na porta 3386. Conexões estabilizadas, como podemos ver, eu tenho um nível elevado e estável também, que são conexões estabilizadas, e o established. Teria as conexões em close wait, aguardando um fechamento, em listen, em time wait apenas 7, estabilizado em 148, ou seja, o meu MySQL não está dropando conexões, coisas importantes a serem analisadas. As minhas operações, eu começo a fazer a coleta aqui. Tem aí entre update, aqui o que mais está sendo utilizado são select, as seleções. Cada select que ele está fazendo umas consultas aí num banco, fazendo umas seleções, select. A largura de banda começou a coletar aí, tem por enquanto valores baixos, o 4.62 e o 22 KB por segundo. Aqui, como eu estou utilizando apenas duas aplicações, não tem muita coisa cadastrada nos meus AVIX, não tem realmente porque apresentar os valores de largura de operações no banco. Apenas aqui utilizando alguns exemplos para mostrar como que podemos realizar essa monitoria, saber como que está o funcionamento do meu banco. Isso aqui no servidor de MySQL, MySQL, no qual eu comentei anteriormente, mytani.per. Aqui alguns exemplos para realizarmos como, não para realizar, mas para vermos como que quantas
tabelas temos no banco como que está o meu TX, que é o transmissor receptor, né? Transmitindo aí 26 megas e recebendo 4, no caso aí somando a operação total. Quantas queries por segundo está em 9.218, tem apenas 27k de query, mas os queries estão um valor muito baixo. Aí eu teria um máximo de 500 threads, que foi o limite de conexões o qual eu configurei no meu arquivo do MySQL, e cada thread dessa pode consumir 1.5 mega, um valor legal. Geralmente por default ele vem 2.7 mais ou menos, aí eu baixei para 1.5, poderia baixar para 1.0, vai depender de quanto que eu tenho vai depender de quanto que eu tenho de query no caso. Cada thread, quanto que cada thread está fazendo de query no meu banco? Apenas aí 27k, poderia utilizar esse valor mais baixo. Lembrando que meu banco só está no ar 49 minutos. É uma coisa que eu teria que levar em conta. Se cada thread estivesse consumindo mais de 1.5, no caso que seriam as junções, eu teria que aumentar esse valor. Aí vai depender. É recomendado, inclusive aqui ele vai até mostrar. É recomendado que seja... aqui, porque aqui ele mostrou. Mas aqui seria recomendado, aqui embaixo está falando que o MySQL tem que estar no ar pelo menos 24 horas para ele fazer uma consulta mais afinada, fazer uma análise mais afinada. Aqui meu leitura e escrita 88, tenho apenas utilizando 12%. O limite de memória máximo que meu MySQL poderia utilizar seria 2.0 GB, no caso 2 GB. Eu tenho 2 GB e meio no meu servidor, ou seja, 500 MB seria para a gerência do meu SEO. Como é um servidor dedicado, os 500 MB é mais que o suficiente. Sem o Linux, sem nada rodando, o Linux recém-instalado, ele utiliza por volta de 80 megas, e ele é recém-instalado. Como tem serviços para ele gerenciar, e tem uns serviços à parte, qual instalei no processo de pós-instalação, ele utilizaria um pouco mais, mas 500 megas é mais que o suficiente. E aqui ele está me dando uns 2 pontos vermelhos, que seria uma atenção e algo a ser visto. No caso, como é um servidor dedicado, não tem problema. Se caso fosse um servidor compartilhado com banco e aplicação, também utilizar essa aplicação nesse banco, no máximo ele teria que estar consumindo aí o equivalente a 70%. No caso, teria que baixar alguns limites de conexões, entre outros. Minhas queries lentas, apenas 2%. As conexões, de 500 conexões, eu estou utilizando apenas 30%, ou seja, 153 conexões. O meu Key Buffer Size, o MySun, eu configurei um valor para 128K, está utilizando apenas 97. Como eu estou utilizando por default o InnoDB, que seria aqui o meu storage padrão, meu engine padrão, minha a Square Cache, a Square Pune per day, não vai dar um valor de dia devido a estar menos de 1 hora um servidor up. Esse valor aqui eu posso aumentar ou diminuir, ajustando os valores de join. Ok. O meu source, requerimento temporário nas tabelas, tenho apenas utilizando aí 0%, não estão utilizando praticamente nada. Tabelas criadas, praticamente nada também. Meu banco acabou de startar. Alguns outros valores aí que vamos entrar mais a fundo em cada um deles durante o curso. O meu InnoDB foi por size, configurei para 200 megas, está utilizando apenas 16.1, valor muito baixo. Como podemos ver aqui, tá todos os valores que seria como se fosse um teste, todos os valores, esse reto de memória passou no teste, mas isso não quer dizer que só pelo fato de estar tudo verdinho é que tá legal. Isso aí tem coisas que tem que ser analisadas e testadas para ver se realmente minha aplicação está com uma performance bacana. Aí temos um arquivo de Tuning baseado em Red Hat, no qual vou disponibilizar para vocês e será estudado passo a passo, com algumas informações interessantes. Um arquivo um pouco, não muito extenso, mas um arquivo com várias customizações implementadas, vamos utilizar aí durante o curso.
E sem dúvida teremos aí um ganho de performance extremo na parte de banco. Lembramos, sem comprometer a estabilidade, que é isso que mais importa. Você fazer bancos de dados de alta performance e não apenas instalar o banco e achar que está ok. Não, são coisas que tem que ser vistas, coisas que tem que ser avaliadas. Como podemos ver aqui, ó, a aplicação traz um dashboard sem lentidão. Lembrando que eu tenho dois servidores fazendo conexão. Aqui é um de proxy e um de Zabbix Server. Consumo de memória está utilizando 754 megas, e isso porque o MySQL automaticamente, quando você define na versão 5.6, ele pega o valor que você definiu e uma grande percentagem daquele valor automaticamente ele reserva para o próprio processo, mesmo que não esteja utilizando exatamente aquela quantidade, mas ele reserva aquilo para ele, para evitar que outra aplicação, outro serviço que seja disponibilizado no servidor venha demandar memória e ele fique sem. Ele tem essa nova versão do MySQL, ele tem essa meio que função, digamos assim. Em cache tem mais de 1,5 GB em cache. Swap, não estou utilizando nada de swap. O meu load average está em equivalente a 12%. Conexões na porta TS306, que é a porta do MySQL, tenho aí 73 conexões estabilizadas. Não todas estabilizadas, algumas em TimeWait, mas a maioria estabilizadas. E aí temos um exemplo aí, vamos utilizar durante um curso e será bacana aí realizar uns testes de afinição de performance no MySQL, tanto para pequenas aplicações quanto para grandes aplicações, com mais de 1000 conexões no banco. Os valores a serem utilizados serão disponibilizados aí nos arquivos comentados, com as alterações a serem feitas de acordo com a necessidade de cada administrador ou cada DBA. E é isso, pessoal. Aguardo vocês aí durante o nosso curso de afinição de performance, tuning de performance do MySQL. E espero vocês lá.